E nos últimos dias, notícias sobre algumas posições do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, têm levado o mundo todo a ficar com certa preocupação com o futuro da economia global. Então, as recentes tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, sobre os produtos do Canadá, México e China, eles representam uma mudança significativa na política comercial americana e tem gerado preocupações sobre seus impactos futuros na economia global. No dia 4 de março, ontem, 4 de março de 2025, entraram em vigor tarifas de 25% sobre importações do Canadá e do México e de 10% sobre produtos chineses. Essas ações elas foram justificadas pela administração de Trump como uma resposta ao fluxo de drogas ilegais e também imigração irregular proveniente desses países. Porém, a gente sabe que essa história de taxação do Donald Trump ela vem um pouco até mesmo do ano passado e nunca teve nada a ver com esses motivos que foram dados agora, O Canadá, então, ele respondeu apresentando uma denúncia contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, argumentando que as tarifas são injustificadas e prejudiciais às relações comerciais estabelecidas há décadas entre os Estados Unidos e o Canadá. Então, o primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, ele criticou as medidas de Trump e anunciou tarifas retaliatórias de 25% sobre 30 bilhões em produtos norte-americanos, com planos de estender essas medidas a mais 125 bilhões nas próximas semanas. E o México, por sua vez, ele alertou que as tarifas elas prejudicam todas as economias envolvidas, não só o México, mas também o Canadá, os Estados Unidos, podendo agravar a inflação e afetar os mercados de trabalho. A presidente mexicana, a Claudia Sheinbaum, ela expressou sua preocupação com a possível guerra tarifária e enfatizou a necessidade de diálogo para resolver essas questões. A China também acabou reagindo, Ela impôs tarifas adicionais de 15% sobre o carvão e gás natural liquefeito dos Estados Unidos e também de 10% sobre o petróleo e maquinário agrícola. Além disso, ela incluiu empresas norte-americanas em sua lista de entidades não confiáveis, Iniciou investigações anti-monopólio contra a empresa dos Estados Unidos, atrapalhando ainda mais a relação entre a China e os Estados Unidos. Em contrapartida, os economistas eles alertam que essa tarifa ela pode levar a um aumento dos preços para os consumidores americanos e também uma desaceleração do crescimento econômico e potencial recessão. Os setores como automotivo e também bens de consumo, eles dependem muito da cadeia de suprimentos internacionais e eles podem ser particularmente afetados devido ao aumento dos custos e também interrupção no fornecimento. Além disso, existe também a preocupação de que essas medidas possam desencadear uma estagflação, que é uma situação que a economia ela enfrenta simultaneamente a estagnação e uma alta inflação, semelhante ao cenário que a gente já passou nos anos 70. Então as tarifas de Donald Trump elas representam uma guinada protecionista, que pode redefinir as relações internacionais globais. E a escalada das tensões comerciais, ela aumenta o risco de uma guerra comercial em larga escala. Então, pode ter potenciais negativos para a economia mundial, não só para esses países envolvidos na taxação em si. Então, a continuidade dessas políticas pode levar até uma reestruturação significativa nas cadeias de suprimento global, não só no nível América do Norte, também afetar ali o crescimento de diversas nações. Então, fazendo um resumo, as ações recentes ali dos Estados Unidos no campo comercial, eles estão moldando um cenário de incertezas e também possível grandes impactos, para a economia americana e também para outros países envolvidos. Especificamente sobre a China, ela intensificou sua resposta às tarifas impostas pelos Estados Unidos, fazendo a suspensão das licenças de importação de soja de 3 empresas norte-americanas e também interrompendo as importações de madeira serrada dos Estados Unidos. Então, as empresas são a CHS, a Louis de Free e também a EGT. Além disso, Pequim impôs tarifas adicionais de 10% a 15% sobre 21 bilhões de produtos agrícolas alimentícios dos Estados Unidos,
Isso inclui a soja, o trigo, a carne e também o algodão. Então, essas medidas, né, são uma espécie de retaliação às tarifas adicionais de 10% que o presidente dos Estados Unidos impôs à China, né? Elevando então para uma acumulativa de até 20%. A China ela justificou as suspensões citando a detecção de contaminantes nas importações de soja e madeira dos Estados Unidos, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Eles fazem essa justificativa, porém a gente sabe que isso se trata agora de uma guerra tarifária. Então, alguns especialistas, né, acreditam que essas ações aumentarão a pressão sobre os agricultores americanos e levarão a China a buscar fornecedores alternativos na América Latina e também na Europa, especialmente para produtos como carne, laticínios e grãos. Então, essa escalada, né, nas tensões comerciais entre China e Estados Unidos pode levar a uma reconfiguração, né, das cadeias globais de suprimentos agrícolas e pode também, com certeza, afetar ali todos os setores agrícolas de ambos os países e acabar beneficiando os exportadores globais. Então, de um lado, a gente vê essa guerra tarifária podendo afetar vários países, né? Não só esses países envolvidos, porém, de um outro lado, a gente também coisas que podem acabar ajudando países como os nossos aqui da América do Sul, porque eles terão mais oportunidades para fazer importações e exportações e negócios, né? Com a China, com até mesmo os Estados Unidos, tá? De qualquer forma, né, essas recentes tensões, elas provocaram, né, umas reações negativas, né, nos mercados financeiros globais, né? Então, por exemplo, o índice FTSE100 ele teve sua maior queda desde outubro, né? Então, ele reflete ali esse nervosismo dos investidores diante de uma possível guerra comercial. E também o dólar americano atingiu o seu nível mais baixo em 3 meses, indicando uma perda de confiança, né, na moeda como um ativo seguro, que é o que a gente tem visto, né, desde 30, 40 anos atrás. Os setores como automotivo e também de tecnologia, eles estão entre os mais afetados, né? Então, essa imposição de tarifas sobre metais críticos, como o galho e também o germânio, eles são essenciais para a produção de semicondutores, né? Então, isso eleva as preocupações sobre a cadeia de suprimentos de tecnologia. A China, então, a resposta a essas restrições dos Estados Unidos, anunciou controle sobre a exportação desses metais, afetando diretamente a indústria de microchips. Essa incerteza gerada por essas tensões comerciais pode impactar negativamente o crescimento econômico global, e organizações como o Fundo Monetário Internacional já alertam que a continuidade dessas disputas pode levar a uma desaceleração econômica global, afetando tanto o consumo quanto também a confiança dos investidores. Então, para finalizar, né, a gente sabe que essas tensões entre Estados Unidos e China estão causando uma volatilidade nos mercados financeiros, vão causar ainda mais, é só o começo, né? Então, isso vai afetar moedas, ações, setores específicos, e além disso vai aumentar totalmente a incerteza que a gente tem sobre o futuro da economia global. Então, essa é uma visão que a gente tem hoje dessa possível guerra tarifária entre os Estados Unidos e China. E eu queria saber da opinião tua, né? O que você acha sobre isso? Quem tá certo, quem tá errado, se não tem certo ou errado. Então pode deixar nos seus comentários e também deixar seu like e se inscrever no canal.